estava ali sentado, eu me lembrei que, na verdade, o senhor me lembrou, que há muito tempo, se não me engano, 98, por aí, eu estava num retiro em que o lugar onde nós nos reuníamos era basicamente o tamanho disso aqui. E um dos momentos mais preciosos da minha vida com o Senhor foi naquele retiro cantando essa música. Que essa música a gente pode ouvir todo dia e não faz sentido muitas vezes. Naquele dia foi a primeira vez que eu vi crianças de 3, 4 anos dizendo uma oração, sem pai nem mãe pedir. Existem manhãs comuns, guardem isso. E existem manhãs gloriosas como essa. Amém. Jesus está presente em todos os cultos. Mas tem dia que ele se apresenta para mostrar o seu esplendor, para mudar pecadores como eu e você. Queria te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, do verso 13 até o 15. Gálatas 5, verso 13 até o verso 15. Gálatas 5, verso 13 ao 15. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Todos acharam, amém? Amém. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Senhor, é com temor que eu prego. Não que das outras vezes não tenha sido da mesma forma. Mas, meu Pai, que eu suma e que o Senhor apareça, continue aqui conosco, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar até o final desse retiro. É o que eu te peço, com perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fostes chamados à liberdade. Na versão da Nova Versão Internacional, na NVI, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Liberdade. Falamos sobre isso, a filosofia trata disso há séculos, ou diria até milênios. Tratados, artigos, livros, sistemas
nós cantamos sobre isso, seja na música não cristã e inclusive, obviamente, em músicas cristãs, onde nós até temos refrões que dizem: eu sou livre, porque é nada além do sangue que nos salvou. Mas ao sermos questionados sobre a liberdade cristã, nós ficamos embaralhados. Muitas vezes por conta de confusões teológicas, filosóficas. A gente não sabe nem explicar ou até tem medo de explicar porque é tão maravilhosa que parece heresia. E na maioria das vezes a gente não consegue definir ou explicar porque no fundo a gente não tem vivido assim. Eu tenho que fazer um breve panorama da carta, onde o pastor Leonardo falou basicamente de todo esse contexto. O pastor Rodrigo também na introdução falou sobre isso. Mas Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, o intuito dele é trazer os irmãos de volta ao Evangelho, além de defender o seu apostolado, porque havia diversos daqueles irmãos ou homens que estavam naquela igreja questionando isso. Paulo estava no intuito de trazer aqueles irmãos de volta ao Evangelho, de volta ao verdadeiro Evangelho, que é a revelação de Jesus, como os próprios apóstolos ensinaram. Tanto é assim que Paulo fala no capítulo 1, no verso 9, todos os três pastores falaram sobre isso. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. E ele de novo fala sobre essa maldição. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Paulo denuncia o falso evangelho pregado pelos judaizantes, pelos legalistas judeus. O apóstolo Paulo mostra ali algo que o livro de Atos também já nos expõe, quando fariseus, judeus convertidos, haviam já trazido problema a Antioquia, e teve inclusive de ter um concílio para resolver essa questão de tanta bagunça que foi criada diante de não crer que a graça somente nos salva a partir da obra de Cristo. Porque é tão maravilhosa essa notícia que homens vêm dizer que você tem que fazer mais alguma coisa para ser salvo. Esses homens, esses fariseus, judeus ditos convertidos, eram pessoas que combatiam a liberdade pregada pelos apóstolos por conta da mensagem do verdadeiro Evangelho. Era gente que adicionava coisas à fé, para dizer numa lista do que se você fizer, você está bem, se você não fizer, você está mal. Só que como todo hipócrita que pede tal coisa, não as cumpre, só joga o peso para cima dos outros. O legalismo é uma forma de autossalvação, e Paulo combate isso. Havia uma outra questão ali no meio da igreja, na Galácia, que é além dos legalistas, tem outro polo, que a gente pode chamar de libertinos. Gente que queria viver a vida de qualquer jeito, como se o Evangelho também não fizesse sentido. E assim como aqueles que querem acrescentar coisas para que a gente possa viver, para merecer uma salvação, há também aqueles que batem no peito: sou salvo, vivo de qualquer jeito. Paulo combatia. Paulo adverte de maneira veemente a esses homens e mulheres que afrouxavam a fé. É interessante que na história é isso, polos. Nem vou falar de Facebook, WhatsApp, essas coisas hoje. Mas desde lá, legalistas
e libertinos. Tanto um lado quanto o outro não vai te levar para perto de Cristo. Não importa. Na verdade, tanto um quanto o outro nos afastam e nos conduzem para um caminho que não é o caminho, a verdade e a vida, é o caminho do erro. E Paulo passa o tempo todo a argumentar no final da carta que a nossa salvação é pela graça. E aí, já chegando no capítulo 5, no capítulo 3, do primeiro e até o terceiro verso, Paulo coloca aqueles irmãos contra a parede, quando ele diz: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Eu tenho uma certeza: eu não. E eu creio que você também não. Amém? Amém. Meu irmão, minha irmã, vocês foram chamados para a liberdade. A partir dessa afirmação, eu quero junto com você entrar nesse texto, que vai desembocar no quê? Vamos lá, com mais força, o café estava forte. Amém. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Enquanto eu estava preparando esse sermão, na verdade, depois de preparar o sermão, eu lembrei de algo que eu orei e falei: Senhor, que o pastor Leonardo não venha a falar a definição dele. Lembra do pagodeiro? E ele falou. Eu falei: porque Deus quer que vocês não esqueçam o Evangelho. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Como diria o grande só para contrariar. O que eu vou... A Licéia adorou. Essas músicas, a Licéia gosta ou não gosta? Está gravando, mas enfim. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? John Stott, ele, ao comentar a carta aos Gálatas, ele fala: a liberdade cristã é liberdade do pecado. A liberdade cristã é a liberdade do pecado, não liberdade para pecar. É uma liberdade irrestrita para aproximar-se de Deus. Aproximar-se de Deus como seus filhos. Não uma liberdade para chafurdar em nosso egoísmo. Chafurdar em nosso egoísmo. Hoje, se você for em qualquer livraria, apesar que a gente não vai mais na livraria, mas enfim, se você entrar em qualquer livraria virtual, loja na internet, você vai ver que há vários livros, estudos que tratam do egocentrismo dos nossos tempos. Se você jogar, eu não vou fazer propaganda, mas qualquer uma dessas editoras e colocar egoísmo, egocentrismo, ego, vai aparecer muito mais do que livros que tratam da psicologia ou psicanálise, mas tratados e estudos, artigos sobre como nós temos nos tornado cada vez mais egoístas.
E nisso, meu irmão, minha irmã, mostra o quanto a sociedade de hoje, como um todo, ela tem um excesso ou uma exposição enorme do que a gente pode chamar de falta de respeito, seja pelas autoridades, seja pelo pai e pela mãe, seja pelos governantes, seja pelo relacionamento, que vai desde o relacionamento na igreja, na sociedade, ou em qualquer lugar que a gente bote a planta dos nossos pés. As crianças não têm tido limite. Nós pais, eu tenho um filho de quase 4 anos, o dia inteiro eu fico pensando como não, vou ter que usar essa expressão, castrar meu filho, de deixá-lo, aquela criança que tem medo da vida, mas ao mesmo tempo ficar com medo de impor limite. Se eu falar isso para o meu pai, ou quem tem mais tempo de vida do que eu, olha para mim e fala: o que você está falando? É isso mesmo, tem que impor limite. E aí nós temos hoje reis e rainhas, 10 anos. Quantos são professores e enfrentam isso nas salas de aula? O que será da geração daqui a 10, 15 anos? Crianças que hoje têm 10, que vão ter 25, vão ter 30 anos, quando começarem a ouvir desde cedo não. Porque é uma autoridade centrada não mais no bem da sociedade, mas é uma autoridade centrada em si. E isso, meu irmão, minha irmã, é um prato cheio, tanto para legalistas, desde a Galácia ao século XXI, e é um prato cheio também para os libertinos. E aí eles brigam um com o outro. WhatsApp, Facebook, né? Paulo, logo depois de afirmar que nós somos chamados à liberdade, ele usa um porém. Porém, não useis da liberdade para quê? Para dar ocasião à carne. Aqui a expressão que na revista atualizada está para dar ocasião é uma expressão militar. É uma ideia de um ataque, de uma ofensiva. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: não usem da liberdade como uma arma oportunista para a carne. O que o apóstolo Paulo está argumentando é que a nossa carne, ela está o tempo todo pronta para o ataque. Pronta. Eu sei disso. E você também sabe disso. Nós precisamos entender que essa liberdade é para um outro tipo de uso. Porque Paulo, além de falar isso, ele segue e ele sela o seu argumento dizendo: sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Somos livres, amém? Amém. Somos livres para amar e servir a Deus, amém? Amém. Olha para o teu lado aí, olha para trás, olha para frente. Você é livre, não é? Para amar a Deus, não é? E amar isso, essas pessoas aí que você olhou. É isso mesmo, olha para mim também, me ama, pelo amor de Deus. Eu estou dando essa notícia para vocês, pelo amor de Deus, me ama. Irmãos, somos livres em nosso relacionamento com Deus, mas escravos em nosso relacionamento com os outros. Não tem escolha. Como diz o pastor Ziel Machado, quem tem Deus como pai não pode escolher os irmãos. Quem tem Deus como pai não pode escolher os irmãos. Amigos a gente pode até escolher, mas irmão, nós precisamos, meu irmão, entender isso de forma prática. Somos esses escravos.
Um comentarista, ele fala, quando ele vai descrever essa expressão chamado à liberdade, que eu achei interessante. Ele diz que essa expressão chamado à liberdade era uma expressão corrente nos atestados de compra de escravos, quando esses escravos eram comprados para serem livres. E aí, meus irmãos, quando havia qualquer suspeita de que aquele homem ou aquela mulher poderia ser um escravo fugitivo ou desaparecido, ele puxava um documento e entregava para a autoridade. A autoridade abria e lia o que estava escrito ali. Sabe o que estava carimbado? Chamado à liberdade. Por isso, os chamados à liberdade obedecem à lei de Deus. Por isso, os chamados à liberdade amam a Deus. Por isso, os chamados à liberdade amam o próximo. Amam os irmãos. Verso 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na NVI diz, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui Paulo, assim como Cristo faz nos evangelhos, ele cita Levítico da questão do maior mandamento ali, quando ele questiona o homem fala: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Isso é lá em Levítico 19. Nisso, até aqueles judaizantes, aqueles legalistas que queriam colocar coisas para mostrar que para ser salvo precisava de outros acessórios, nem eles poderiam questionar Paulo, porque Paulo usa a lei. O que o apóstolo Paulo está dizendo desde aquela época, e que o Evangelho nos diz sempre: nós não nos aproximamos da lei ou dos mandamentos numa busca de aceitação de Deus. Nós nos aproximamos da lei, nós cumprimos o que está dizendo ali. Meu irmão, minha irmã, é por conta do amor do Senhor por você. É por conta do amor ao Deus que te salvou. É por conta do amor do Deus que nos reuniu. E a gente sabe que não consegue cumprir como deveria, amém? Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer: isso não é desculpa. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Espírito Santo é quem nos capacita a guardar a lei do Senhor no nosso coração. O Senhor me converteu no dia 4 de outubro de 1996, numa madrugada. Quando eu acordei, não tinha sequer lido a Bíblia, mas eu já sabia o que eu não devia fazer. Porque o Espírito Santo nos capacita a entender qual é o caminho do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a motivação do crente para obedecer a esse mandamento é a gratidão pela redenção consumada por Cristo na cruz do Calvário. E o poder para realizar é proporcionada pelo Espírito de Cristo em nossos corações. O resumo da lei é amar o próximo. O resumo da lei é amar a Deus. E o reflexo de nosso amor a Deus está em amar essa pessoa que está do seu lado aí. Engraçado, tem gente que nem olha para o lado aqui. É esse mesmo? É esse mesmo. Nós precisamos entender que não há outro caminho. É esse mesmo que está do seu lado. Tanto é assim que no verso 15, Paulo fala: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente
destruídos. Esse texto, que na tradução ele é rebuscado, ele é bonito até de se ler, por conta das palavras, ele descreve aqui uma cena o quê? Sangrenta. Paulo, ele descreve esse relacionamento esquisito desses irmãos na igreja da Galácia como animais selvagens lutando, brigando até a morte. Quem já viu o Animal Planet, esses canais que mostram lá os bichos um atrás do outro, é mais ou menos isso. Que Paulo aqui está dizendo que não há como pensar nos grupos denunciados aqui por eles, legalistas e os libertinos, sem eles entenderem que lá, nesse caminho que eles caminhavam, iriam arruinar a comunhão. Percebam que Paulo ele vai desenvolvendo no capítulo 5. Tudo aqui que a gente viu de erro são o quê? Obras do quê? Da carne. Divisões, facções, disputas tolas. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Porque antes a gente era escravo de nossas próprias paixões. Hoje somos livres para amar e servir uns aos outros. Antes habitava em nós esse instinto animal e destruidor, e que habita ainda. Mas depois do nosso encontro com Cristo, habita em nós o Espírito Santo de Deus. E é na prática que a gente mostra se isso faz sentido ou não. É na prática que isso mostra se nós amamos a Deus mesmo, o Deus que nos salvou. É na prática que nós experimentamos o amor pelos nossos irmãos. Não há como não lembrar do apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, onde ele diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois, quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu e você fomos libertos por Jesus. Amém? Eu e você não fomos libertos para vivermos soltos por aí. Amém? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Nós somos um povo, uma família. Um povo, uma família que tem um Deus, que tem irmãos, que tem uma missão. Isso tem a ver com o fruto do Espírito. Nós temos que entender que a liberdade cristã é baseada no relacionamento de amor com Deus. Por conta do amor de Deus, em resposta e gratidão, eu amo. Fala de paz ali, não fala? Você hoje tem paz com Deus. Essa expressão é de alguém que estava em guerra e hoje não está mais. Nós éramos inimigos de Deus. E faz parte do fruto do Espírito essa paz, mesmo que as coisas não estejam bem. Lembra ontem do pequeno grupo? A paz com Deus faz com que eu tenha paz com Ele e seja possível eu viver em paz com os homens. Quando me for possível, é claro, porque há problema. Mas a minha busca é de paz. Nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que essa liberdade cristã é baseada no relacionamento de amor com os irmãos, que nós não somos chamados ao legalismo.
Nós não somos chamados à libertinagem. Somos chamados a servir a Deus e ao próximo. Somos chamados a perceber que temos uma pergunta a ser respondida. O que você tem feito com isso? De novo, sendo aquele pastor que todo mundo gosta. Olha para o lado. Olha para trás. Olha para trás. Olha para mim. Não é carência não, tá vendo? Depois tem psicólogo de presente, podem conversar comigo depois se acharem que é. Nós estamos num retiro, né? Um tempo de intimidade. Por quê? Porque quantos aqui conheceram realmente os irmãos? Não precisa levantar a mão não. Nesse retiro, que via na igreja, dava boa noite, boa tarde, ou falava a paz do Senhor e ia para o Uber, ou para o carro, e que agora sabe o nome. Sabe até que time torce, porque ontem quando eu falei que o Flamengo ganhou, algum já... E é um momento de intimidade com os irmãos, amém? E com Deus. Deus separou esse momento e está nos dando oportunidade para que nesse lugar, mais uma vez, estreitarmos os nossos laços com Ele e como família. Mais uma vez, a palavra de Deus nos convida, como bem falou ontem o pastor Rodrigo, para essa vida frutífera. Paulo chega logo depois, no verso 15, no verso 16, o pastor Leonardo pegou ontem. Digo, porém, parai no espírito, é isso? Fica congelado no espírito, é isso? Diz o quê? Está fraco, tem bom almoço, vai ser mais cedo hoje. Andai no espírito. Ele usa o termo andai, andar, né, que significa, obviamente, caminhar, progredir, fazer bom uso das oportunidades. O termo aqui tem a ideia de vida em movimento. O termo aqui mostra que a igreja é formada com vidas em movimento. No movimento que é contrário ao que fazemos antes. É um movimento que leva-nos à direção correta, certa da vida. Não é um movimento na direção errada, porque nós somos chamados a andar com Deus. E quando estamos no caminho, não perdemos tempo, ou não deveríamos perder tempo com atalhos, com caminhos errados. Tanto é assim que o apóstolo Paulo fala logo depois, em que ele ordena que a gente deve andar no Espírito. Ele fala, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque quando a gente anda com Deus, andamos no Espírito, nós não vamos parar para isso. Caímos, mas nos levantamos. Somos tentados e muitas vezes caímos em tentação, mas nos levantamos na força do Espírito Santo e vamos em frente. Porque enquanto focarmos em andar com Deus, não ocupamos nossa mente com o erro. Porque concupiscência, essa palavra que a gente só aprende quando é crente, ou advogado, provavelmente, ela significa ansiar por coisas proibidas. A ideia é, quanto mais eu ando, mais me aproximo de Jesus, menos eu vou desejar fazer o que é errado. Andar com Jesus é saber que Ele tem cuidado de mim, que Ele cuida de mim, que segue me transformando. Andar com Jesus é ter a certeza de que eu não estou sozinho nessa caminhada. Porque, meu irmão, minha irmã, Ele anda comigo. Ele anda com os irmãos. E vocês andam comigo. Eu ando com vocês. Sabe o que isso deveria gerar em nós? Já que a gente falou sobre amor, falou sobre paz,
O que tem entre amor e paz ali no fruto? O quê? Alegria. A alegria faz parte do fruto do Espírito. E essa alegria é uma alegria por conta de alguém. Essa alegria não é uma alegria baseada em coisas, em bens materiais, em felicidade que é passageira, ou em vitórias pessoais. É uma alegria por saber que Deus é conosco. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria de saber que Jesus coloca outras pessoas em nossas vidas. É uma alegria de saber que eu sou alguém que pode ser bênção na vida do outro. Agora eu quero ser o pastor, porque é crossfit, né? Não é para vocês correrem, não, porque eu não sou crossfit, não. É aquele que levanta, fica de pé. Eu não vou pedir para você fazer exercício, porque eu quero que o pastor Leão trave a coluna. Eu queria chamar aqui o Ministério do Louvor. E eu quero que a gente faça assim um exercício. Aquele exercício que tem gente que treina. Enquanto a gente vai cantar uma música, eu não, né? Os irmãos aqui. Eu quero que você, mais uma vez, olhe ao seu redor. Pode rodar, mas de forma calvinista. Roda calvinista. Vai que... Olhou ao redor? Agora localiza pessoas que você não falou ainda nesse sentido. Que você só passou e falou assim, bom dia, o sol já está se... Localizou? Enquanto a gente vai cantar, sai do seu lugar e vá abraçar esse irmão que também foi alvo da paz com Deus, do amor de Deus, e que tem essa imensa alegria que tem no seu coração de saber que Ele te ama e que deu paz a você. É isso mesmo, pode sair, abraçar, ter comunhão, ter esse momento em que você pode falar para essa pessoa que ela é uma bênção que você não aceita.
vamos orar agora para que o Senhor continue falando conosco. É bom a gente ter sempre tempos como esse, de comunhão, de alegria, porque isso é igreja. Mais que a gente se reunir no templo, é em qualquer lugar a gente está presente e desfrutando da presença do Senhor. Amém? Só aviso você que é um dos líderes dos grupos pequenos, dos grupos de reflexão, terminando aqui agora, fica aqui dentro para a gente conversar sobre as atividades da tarde, do grupo de 5 horas, tá bom? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o teu alimento é aquilo que mais importa. É aquilo que nos sustenta, é aquilo que muda as nossas vidas. Continua falando conosco, Pai, e nos ensina que é muito melhor fazer a tua vontade do que a nossa. Obrigado por esse tempo de louvor abençoado. Obrigado, Senhor, pela comunhão. Obrigado pela tua palavra que é vida. Que cada vez mais tenhamos a certeza que tudo aquilo que o Senhor fez até hoje nas nossas vidas é só o começo de tudo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, de todos nós. Acampa com os teus anjos ao redor das nossas vidas. Derrama os teus dons, talentos, o teu fruto sobre cada um. Capacita-nos a viver cada vez mais do jeito que o Senhor quer. Por isso te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.